Ed, a gente sabe que um dos maiores problemas enfrentados pelos empresários do setor de resíduo da construção, tanto as usinas quanto os transportadores, é concorrer com ponto viciado, com descarte irregular de resíduo. O mercado ele não avança. Hoje nós tivemos aqui um bate-papo, uma conversa com um grande importador de máquinas que dão soluções para triagem de resíduos, tal, é algo que o nosso mercado carece, mas a questão financeira ainda não deixa, e o que atrapalha muito é a questão de ponto viciado, descarte irregular de resíduos. Como você tem enfrentado esses crimes ambientais associados à questão do resíduo da construção e demolição, e como está a vigilância quanto aos lixões? Tá. Em Santo André a gente não tem lixão para resíduos domiciliares ou resíduos da construção civil, a gente não tem. O que nós temos são descartes irregulares na cidade que a gente tem atacado. Nós temos uma equipe de fiscais, né, que está dentro do órgão ambiental, que é o SEMASA, hoje dentro da Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, que atuam identificando, diagnosticando esses pontos. Quando é pequeno gerador, o que nós fazemos? Nós fazemos um trabalho de orientação. Quando é o grande gerador, a gente tem que fazer um trabalho de inteligência. Então, através da nossa central de operações, que fica ligada à Guarda Municipal e a várias outras secretarias da Prefeitura, né, Defesa Civil, Saúde, através do SAMU, que tem interesse em estar monitorando a cidade 24 horas, a gente passa, a partir dessa central de operação, a identificar qual foi o trajeto que esse veículo fez até o descarte. Legal. Então isso é importante para a gente poder chegar no infrator de fato e combater, né? Então vai chegar na casa dele uma notificação, ou na empresa dele uma notificação, porque fica muito difícil, de fato, pro empresário que faz tudo certinho concorrer com quem vai descartar, não vai, né, não ter custo nenhum. Vamos dizer assim. Desmotiva o mercado. Desmotiva o mercado, porque a gente sabe que para você fazer o destino correto, você vai ter que ter gente, vai ter que ter triagem, você vai ter que ter máquinas, equipamentos para poder fazer o destino correto e reciclagem desse material. E quando ele descarta de forma inadequada em qualquer canto, ele não tem esse custo. E para o município fica um custo. Um custo para a limpeza pública, um custo ambiental. Né? Nós tivemos, ano passado, na região do Parque do Pedroso, em Santo André, que é uma unidade de conservação da nossa cidade, um descarte. Ele correu durante assim, uma semana, e nossa equipe com drone, né, com trabalho de inteligência, foi identificando até o ponto de ir lá, aí com aparato policial, para poder pegar de forma inesperada aqueles infratores. Então, assim, foi um trabalho de inteligência, porque esses infratores, eles são muito espertos. Eles se comunicam muito rápido. Então, se você não tiver um trabalho muito de inteligência, o que acontece? Você até pega, mas no processo legal, né, no processo, e muitas vezes judicial, você acaba não tendo provas. Então, nós fizemos um trabalho de inteligência durante uma semana. Um monitoramento para poder fechar tanto a área de triagem e transbordo, que também era parte do processo, né, desses descartes regulares, e caçambeiros e empresas que se aproveitam, né, para poder fazer esse descarte. Então tem que ter um trabalho de inteligência, eu acho que os municípios precisam ter, de fato, investir na fiscalização, nesse controle, tem que ter esse controle na cidade, porque se não investe nesse controle, você vai ter que investir depois na limpeza, na remediação, que é caro, né? É muito mais caro. É muito mais caro. Então, e aí só quando você faz gestão de todo esse processo, você entende. Não tem por que eu não investir em fiscalização, em controle, para ter uma cidade melhor. Né? Então, ficar só atacando o problema lá na frente, só o efeito, é muito ruim. Então a gente tem que ir na causa. E na causa é você ter uma cidade, de fato, com controle do que está passando pela cidade. Né? Então você ter equipes preparadas, apostos. Nossas equipes são 24 horas, então nós temos plantão, né, aos finais de semana, para quando surgir a denúncia, ela poder atender. De imediato, legal. Ed, a gente comentou sobre isso, mas vamos falar um pouquinho mais sobre a regulamentação do setor de transporte. A gente sabe que cidades com transporte regulamentado, a gestão corre melhor, vem mais investimentos, os destinos são mais preparados. Como que Santo André, e aí até também estendo para o consórcio, tem algum plano para melhorar a regulamentação, implantar novas ferramentas? Como é que vocês estão pensando nisso aí para os próximos anos? Isso é uma discussão do próprio grupo de trabalho do consórcio, né? Por estar essa região tão... Quando você não sabe onde é a divisa de um município com o outro, você precisa fazer esse diálogo de forma regional.
Você precisa desse diálogo de forma regional. E uma das nossas metas é retomar o programa Obra Limpa. Porque ele nos permite dialogar com esses transportadores, ele nos permite... Isso foi uma experiência muito interessante, porque para o munícipe é muito interessante. Eu quero contratar uma empresa que eu sei que foi verificada. Tem o selo, né? Tem um selo. Obra Limpa. Selo Obra Limpa. Então Legal. ele entra no site das prefeituras, isso a partir de uma integração entre todas as prefeituras. O selo vai ser no consórcio ali, são 7 municípios? São 7 municípios, selo do consórcio, exatamente. Do consórcio. Legal. Então, o município sabe que eu estou contratando uma empresa que tem um selo Obra Limpa, ele foi verificado. Alguém foi de olho nessa empresa. Alguém de olho, alguém foi verificar se ela faz a destinação correta, se ela está trabalhando de forma correta. Então, isso é muito importante. Então, até para a educação ambiental facilita, né? Empresas com selo Obra Limpa e as que estão regulamentadas, as que podem operar, né? Sim, exatamente. Então, essa é uma meta nossa dentro do GT de retomar. A gente teve uma lacuna onde esse programa foi colocado em segundo plano, mas nós colocamos como uma tarefa do nosso GT de retomar o programa Obra Limpa. A regulamentação do transporte é fundamental, porque, como eu falei, ele é o elo forte ali ele é esquecido, ele é visto, mas não é lembrado, mas ele é o elo forte ali da gestão. A Brecon criou, de um movimento de valorização do transporte de resíduos. Justamente, os associados da Brecon são exclusivamente usinas de reciclagem. Mas criamos um movimento de valorização porque a gente precisa melhorar, inclusive, os processos para a usina. E melhorando o setor de transporte, consequentemente, a gente vai ter usinas mais rentáveis, mais interessantes. Vamos começar a abrir mais regiões, inclusive, para implementar mais usinas. Então, bem bacana aí a notícia aí do Obra Limpa, Ed. E você comentou que estão utilizando ali o agregado reciclado nos aterros, Ed. E vocês têm a operação de uma usina, né? O Estado de São Paulo forneceu usinas para os consórcios, né? E como é que tá essa questão da usina, Ed? O que você acha dessa usina que vocês receberam? Como que está o planejamento aí para poder reciclar cada vez mais resíduos gerados pelo município? A Santo André foi um município... Então o Estado comprou 40 usinas dessas, né, entregou para os consórcios. Santo André foi a cidade responsável aqui na região do ABC por receber essa usina móvel. Embora a gente diga móvel, ela tem que ficar fixa, né, porque as características dela não dá para você deslocar para a obra. Sim. É mais fácil você deslocar o resíduo até a usina do que você deslocar a usina para a obra. E aí nós licenciamos uma área dentro do nosso aterro específico para resíduo da construção civil. Só que o resíduo de Santo André, que nós começamos para utilizar a usina, nós identificamos o seguinte: o nosso resíduo que chega nas estações de coleta, eles são resíduos já com uma característica muito boa, e nós não temos muito resíduo de demolição. Nós temos de pequenas construções, né, que é um pouco do papel da usina, pegar esse resíduo de demolição e trabalhar esse resíduo. Então, nós temos um desafio colocado para a nossa usina, e a gente já identificou isso até em conversa com a própria Brecon, que nós precisamos, no processo, ter peneiras, né? Peneiras antes de passar por passar com o resíduo pelo processo de trituração, de britagem. Então, isso a gente já identificou. Nós montamos dentro do próprio departamento de resíduos. Tem um técnico nosso, que é o Fernando Beletato, que está fazendo um diálogo com empresas nesse ramo para que a gente possa adquirir essas peneiras e começar a trabalhar todo esse resíduo que chega. E aí, num arranjo regional, para que os demais municípios também possam trazer. Porque esse é o grande desafio da nossa usina. De que maneira os demais municípios também possam usufruir desta usina móvel, né, que está em Santo André. Nós identificamos que nós vamos transitar por outro... Pode ser que em algum momento a gente identifique que o município tem tanto resíduo que precisa... Ir a usina até lá. Mas hoje nós identificamos que é melhor mantê-la onde ela está e os demais resíduos trazerem os resíduos para serem beneficiados na nossa usina. Só que para isso a gente precisa ainda adquirir peneiras, a gente precisa adquirir outros equipamentos para dar um up, vamos dizer assim, nessa nossa usina. No entanto, ela continua lá. A gente utiliza ela dependendo do material que a gente recebe. Nós recebemos recentemente resíduos de uma demolição grande que a prefeitura fez. Então nós utilizamos esses resíduos, passou pela nossa usina e nós utilizamos eles no próprio aterro. Então, assim, dependendo do tipo de material, a gente opta por passar, ou dependendo do material, a gente utiliza ele como ele já veio da própria estação de coleta nos nossos acessos do aterro.
Como você disse, a usina, eu acho que a ideia da usina móvel nesse caso, acho que a ideia inicial era, olha, vai transitar entre as cidades, né? As cidades fazem o estoque e tal, mas na prática acho que precisa ter uma estrutura para recebê-la, né? E eu tive lá com a Brecon fazendo a visita de lá, inclusive aquele dia que você nos recebeu. Ela é uma usina, vocês fizeram toda uma estrutura para poder receber e realmente é necessário. E aí um comentário é o seguinte: realmente a característica do material de vocês para aquela máquina acho que não muda, não altera tanto a característica, né? Uma máquina de bretagem. Acho que o sistema de peneiras ele vai fazer que vocês classifiquem os agregados em outras granulometrias, até talvez para outras aplicações. Isso é um outro ponto que eu queria conversar, Ed. Hoje dos agregados mais produzidos pelas usinas, aí falando de usinas privadas e tal, é um agregado para pavimentação, porque é um agregado mais simples de produzir. Claro que você vai controlar ali metal, pontiagudo e tal, porque às vezes algumas prefeituras usam em áreas rurais tal, até para trânsito. Vocês pensam também em melhorar o processo para usar agregados em outras aplicações nas obras da cidade? Sim, e aí é um diálogo com a própria Secretaria de Serviço, agora a Secretaria de Serviços Urbanos, né? Nós passamos por uma reforma administrativa, então a Secretaria de Serviços Urbanos, ela realiza muita obra de pavimentação na cidade e também retira muito pavimento da cidade. Então, eles têm utilizado diárias para estocar esse material e também estão em diálogo para compra e montagem de uma usina só para resíduos gerados pelo Poder Público Municipal, né? Então, é um diálogo nosso com eles, com a Secretaria, porque eles serão os maiores beneficiados de todo agregado gerado no processo de usinagem, né? Serão os maiores beneficiados e tem projeto nesse sentido, e eu acho que nos próximos anos a gente deve estar iniciando a construção de uma usina, mas não necessariamente pela nossa secretaria, mas pela Secretaria de Serviços Urbanos. Legal, Ed. Ed, acho que pra gente finalizar aqui nossa conversa, eu estava num grupo aqui esses dias com empresários e surgiu uma questão sobre a taxa do lixo, né? Que algumas cidades dizendo que vai tirar, outras não. Qual que é a sua visão sobre a taxa do lixo? A taxa do lixo ela é uma obrigação de todas as administrações públicas de fazer. Ela não é dado ao prefeito a opção implanto ou não implanto. Obrigatoriamente ele tem que implantar. Esse é um serviço que não é coberto pelo que a gente chama de IPTU, né? Ele não é coberto, então ele é um serviço à parte. E o município tem que ter sustentabilidade econômica em todo o processo. Então ele tem que dizer, ele tem que dizer da onde virão os recursos para implantar tais serviços. E é através da taxa. Inclusive ecopontos também são... Inclusive, quando você tem um serviço de coleta, ele também pode ser abarcado. Então, todo esse serviço de coleta e disposição, ele é abarcado pela taxa. Por isso que é importante os ecopontos ali. Os resíduos de pequenos geradores têm que ter essa cobertura, né? Sim.